Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhagavad Gita, então, capítulo 2, e o verso agora é o 8. No verso 7, Arjuna tinha pedido para Krishna ser o seu mestre espiritual. E a relação entre os dois, ela passou a ser abrangida também por essa característica. Krishna era primo, Krishna era qualidário, Krishna era o amigo, e agora Krishna passa a ser também a pessoa responsável para fornecer, para ensinar o conhecimento acerca do aspecto fundamental da existência para Arjuna. Arjuna não pediu a Krishna para ser seu mestre por um modismo, não pediu a Krishna para ser seu mestre por simplesmente um carisma que Krishna tinha, mas por uma necessidade profunda de poder obter respostas para um questionamento existencial, visto que aquilo que permeia, aquilo que está dentro do mundo não mais satisfaria ele, nem reino, nem prazer, nem desfrute, nem o resultado, a vitória da guerra. Isso não vai trazer para mim um sentimento de completude, não vai trazer para mim uma segurança. E eu sinto que isso não vai me completar. Então, com relação a essas coisas aqui, talvez elas não sejam aquilo que vai me trazer uma solução permanente. Então, Krishna, devido também à confusão quanto ao que é certo e quanto ao que é errado, devido à minha mente que está confusa com relação a isso, então, Shishasteham, eu passo a ser agora o seu discípulo, Shadimam, me ensine. E os pilares que sustentam a relação guru-discípulo, eles são ali a sinceridade. O discípulo ele tem que ser uma pessoa sincera, ele tem que estar ali realmente desejoso daquilo que o mestre tem para dar. Ele tem que ter esse desejo pulsante dentro dele, ele tem que ter um valor pelo conhecimento, ele tem que ter um valor pela resposta a esses questionamentos existenciais. Ele precisa ser humilde para não entrar num tom de confronto, de desafio com o mestre. Ele precisa ser paciente, porque o conhecimento não é uma coisa que vai acontecer da mesma forma que você prepara um miojo. O miojo você faz em 3 minutos. Um conhecimento de Vedanta, que é aquilo que é relacionado ao sujeito, aquilo que não é mais sobre um objeto no mundo, vai exigir de você, vai ter alguns requisitos que você vai precisar cultivar, que é uma certa paciência, uma certa capacidade de refletir, uma certa capacidade de contemplar, para que esses assuntos se tornem concatenados dentro de você, sejam expandidos dentro de você, e não fique só você se torne só um mero armazém de conceitos, um mero armazém de crenças, um mero armazém de práticas, de regras e regulações, mas que para que esse conhecimento passe a permear a sua vida, passe a iluminar o seu caminho. Então é preciso que a pessoa ela seja humilde, é preciso que ela tenha um desejo muito forte por esse conhecimento, é preciso que ela tenha uma certa disciplina, porque não é uma coisa que vai ser construída de um dia para o outro, muitas das vezes vai ser construído ao longo de uma vida inteira. Você vai precisar ter uma certa constância com relação a isso, porque não é a vida espiritual, como a gente disse, não é uma coisa de terça-feira, não é uma coisa de quarta-feira, não é uma coisa de domingo à noite, não é uma coisa restrita a um local, ao templo, e nem é restrita a um tempo, a terça ou a quarta-feira, mas é uma coisa que precisa estar ali permanente na sua vida, independente do local, independente do tempo, independente também das circunstâncias. Essa constância, ela vai estar além de qualquer circunstância. Vai ter dia que eu vou estar super afim de fazer, vai ter dia que eu não vou estar afim de fazer, vai ter dia que a coisa vai fluir, que é muito bom, que é uma beleza, vai ter dia que a minha mente vai querer fazer uma outra coisa.
independente dessas situações ali, eu consigo manter um padrão de prática, eu consigo manter ali uma constância naquilo que o mestre está me falando, uma constância principalmente interna. Aquilo que o mestre fala, aquilo que o mestre ensina, tem que ser principalmente dentro de mim como uma prática, não simplesmente uma coisa externa, uma coisa só de vestimenta, uma coisa só de adorno, uma coisa só de colocar o meu corpo dentro de um lugar ou o meu corpo perto de outros corpos, mas na verdade vai precisar de ter ali esse posicionamento interno. Sem esse posicionamento interno, sem essa auto-reflexão, sem essa disciplina que começa pela mente, a vida espiritual vai ficar muito difícil. Você pode ter 20, 30 anos de uma determinada prática, mas ainda assim conter dentro de si alguns problemas, alguns conflitos, alguns questionamentos que não foram tocados, porque você não se permitiu, dentro do ambiente meditativo, chegar até eles com o conhecimento. Então, quando Arjuna pede para que Krishna seja o seu mestre espiritual, ele então assume o papel de discípulo. E o papel do discípulo, que configura o discípulo, não é aquele que tem um mestre, é também aquele que tem um mestre, mas o papel do discípulo é aquele que tem um desejo pelo conhecimento, tem uma predisposição à reflexão, é aquele que é sincero, aquele que é esforçado e aquele que é constante. É aquele que está dentro dessas características. E o que configura o mestre espiritual não é uma roupa que ele veste ou uma vara que ele segura, nem uma denominação que porventura ele tenha, mas é o fato dele possuir o conhecimento que é ensinado dentro do Vedanta e ele ter a capacidade de passar esse conhecimento, ter a capacidade de ajustar aquilo que foi falado há 5.000 anos atrás, há 8.000 anos atrás, para dentro de um contexto que está dentro dessa atualidade. E ele, sem deturpar aquilo que foi falado, ele consegue ensinar trazendo exemplos que são vivos ali, que são próprios do nosso cotidiano. Então a essência que foi falada há 5.000 anos atrás é a mesma essência que é falada hoje, só que com exemplos diferentes, com analogias diferentes, mas a mensagem é a mesma. Então o mestre é aquele que é capaz de trazer aquela mensagem que foi falada há tanto tempo atrás de uma forma íntegra, de uma forma incorruptível e principalmente de uma forma acessível. Porque não adianta o mestre falar difícil, não adianta o mestre querer falar bonito, querer mostrar conhecimento, todo mundo está boiando e ele também não conclui as explicações, deixa tudo no ar, as pessoas que concluem, então elas vão acabar concluindo com as suas próprias crenças. Então o conhecimento ele tem que ser dado do começo até o final, tem que ser dado de uma forma apropriada e na linguagem apropriada. Então é isso que configura a relação mestre e discípulo. Então Arjuna falou para Krishna, né, cara, Punya dosha upahata svabhava, então eu estou numa condição onde a minha mente se encontra confusa com relação àquilo que é Dharma, com relação àquilo que é o adequado, aquilo que eu realmente tenho que fazer frente a essa situação. O Dharma, muitas das vezes, não está tão claro, assim, uma questão de certo ou errado. Muitas das vezes o Dharma ele vem em circunstâncias muito complexas e que você realmente pode se sentir confuso. Mas, independente da confusão que você tenha, essa sinceridade por detrás de querer fazer a coisa certa é que realmente vai contar nessas situações. Então Arjuna falou, Shishasteham, eu sou seu discípulo, Shadimam, ensine para mim, por favor, ensine a mim. Porque ele fala, Tvam Prapanam, porque eu estou agora rendido a você, Prapanam Tvam. Essa rendição, né, às vezes muito mal compreendida, porque muitas vezes as pessoas entendem rendição como o ato de não questionamento, como o ato de aceitar cegamente, como um ato de, se o mestre falou, então eu tenho que fazer, porque a ordem do mestre é a ordem de Krishna. Não é bem assim, esse sentido que é dado nos Vedas. Essa rendição significa que você vai entregar o seu corpo, entregar a sua mente, entregar as suas emoções, entregar o seu intelecto, entregar o seu tempo e o seu desejo para a aquisição desse conhecimento. Essa é a verdadeira entrega. Não é uma entrega de corpo, no qual eu visto uma roupa, mas a minha mente está em outro lugar, no qual eu passo um barro na testa, mas é só para me adequar a
uma composição de grupo, para eu me adequar a uma etiqueta social, uma etiqueta de grupo. Então essa rendição, na verdade, essa entrega, na verdade, ela é dada eu ofereço, é nesse momento que eu ofereço o meu tempo, eu ofereço a minha mente, eu ofereço a minha confiança, eu ofereço a minha fé. Eu tenho a fé, eu tenho um ato de Shraddha, um ato de fé, de que aquilo que o mestre vai dizer, de que aquilo que está escrito, que eu ainda não compreendi, vai trazer um impacto na minha vida, um impacto positivo, que vai me fazer me situar acima da dualidade, perceber aquilo que eu já sou. Tendo esse objetivo em mente, o discípulo, ele então se entrega. É esse tipo de entrega, não é uma entrega parcial, não é uma entrega corporal, mas é uma entrega intelectual. Eu entrego para você o meu raciocínio. O que você fala para mim, eu vou pensar em cima disso. Então essa é a questão da entrega. E Arjuna continua falando, porque ele pediu abrigo para Krishna, né? Continua na mesma métrica do verso passado. A gente viu, Bhagavad Gita tem 2 tipos de métrica, e uma dessas métricas é de 8 sílabas, que é chamada de Anustubi. A outra métrica é de 11 sílabas, que é chamada Tristubi. Quando muda da de 8 para 11, quer dizer que existe então uma ênfase dada pelo locutor, existe ali uma sensação de alteração de emoção desse locutor. Então Arjuna, ele entra nessa métrica. Ele diz: Nahi prapashyami mama panudyat Nahi prapashyami mama panudyat yachokamuschoshanamindriyanam Yashokam shonam idriyanam avapya bhuma vasapatnamardam Avapya bhuma vasapatnam radam Rajam suranam apichadipatyam Rajam suranam apikachatipatyam. Vamos começar a ler Avapya em diante. Então ele diz, Avapya, tendo alcançado, Bhuma Vasapatnamardam, tendo alcançado aqui na terra, Bhumal, Asatpatnam, uma condição sem rival, ou seja, derrotando aqui os meus inimigos e alcançando uma condição onde eu não tenha mais rivais, e ainda assim, Murdarajam, um reino próspero, e Suranamapi Chalipatyam, da mesma forma que a supremacia dos devas, ainda que eu alcance tudo isso, ó Krishna, ele diz, Nahi prapashyami mama panudyat, eu não vejo o que pode remover a minha shoka, a minha lamentação. Essa lamentação que ela seca os meus sentidos, ela me deixa ali sem vontade de fazer qualquer coisa. Todas as pessoas no mundo, todos os seres humanos, todos os seres pensantes, eles vão ter 2 tipos de problemas, 2 tipos de questões. Todos, sem exceção, independente da cultura, independente da cor, independente da crença, independente do país, independente de qualquer coisa, todas as pessoas no mundo vão ter 2 questões a serem resolvidas em toda a sua existência. As pessoas, em geral, dentro desse universo inteiro, elas se detêm apenas na resolução de uma das questões da vida, que são questões, que é uma questão que envolve segurança, artha, que envolve dharma, que é a atitude correta, e que envolve kama, o desejo. As pessoas, em geral, elas vão estar os seus dias, os seus meses, os seus anos e as suas vidas inteiras resolvendo essas questões, esses problemas. O que eu vou comer, aonde eu vou comer, aonde eu vou morar, que faculdade eu vou fazer, como eu vou fazer para pagar a conta de luz, em que colégio eu vou colocar o meu filho, qual é o carro que eu compro, qual é a roupa que eu visto, para onde eu vou nas minhas férias. O que eu vou fazer depois que me formar? Em qual empresa eu vou trabalhar? Com quem
eu posso deixar os meus filhos quando eu for viajar? Então, questões cotidianas, triviais, passageiras, que são recorrentes. Você resolve uma questão dessa hoje, amanhã a mesma questão pode ter que estar sendo resolvida novamente. Você resolve uma questão hoje, uma questão similar ou uma questão um pouco menos parecida aparece e você tem que resolver. Então, as pessoas no mundo inteiro, elas gastam o seu tempo, as suas vidas, unicamente para resolver questões corriqueiras, questões temporárias. E elas têm uma crença com relação a essas questões. Elas dizem, depois que eu resolver a minha vida, aí sim eu vou estudar Vedanta. Depois que eu resolver, deixa eu só resolver um problema que eu estou tendo no trabalho. Aí quando esse problema acabar lá, aí sim eu vou retomar o estudo. E aí acaba o problema no trabalho. Mas aí tem um problema em casa. Não, porque agora lá em casa aconteceu uma coisa, isso e aquilo, não sei o quê e tal. Então a vida inteira ela é tomada por essas questões, por esses problemas. São coisas a serem resolvidas. E vão existir sempre coisas a serem resolvidas na nossa vida. Nossa vida nunca vai ser um campo vazio de problemas. Sempre vão haver questões a serem resolvidas, sempre vão haver problemas a serem sanados. E em detrimento da outra questão, todos esses problemas, então, tomam conta da sua vida. Você não tem mais tempo para nada. E você acha que a vida espiritual é uma coisa para depois que se resolvem os problemas que nunca vão serem resolvidos. Aí, ao final da vida, você percebe que deveria ter colocado isso, nem que seja na marra, nem que fosse na marra, mas deveria ter colocado. Então, as pessoas vão ter dois tipos de problemas. O primeiro problema é esse. Os problemas existenciais. Problemas corriqueiros. Existenciais não, corriqueiros. Onde eu vou comer, onde eu vou morar, qual carro eu vou comprar, para onde que eu vou nessa viagem, para onde que eu vou nas férias. E existe uma outra questão, um outro problema, que é o karma. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que acontece após a morte? O que é aquilo que, sendo conhecido, faz com que tudo isso seja conhecido? O que é aquilo que, uma vez eu entendendo, me faça ter um ponto final na busca pela felicidade? O que é aquilo que eu tenho que entender, compreender, perceber, para que a angústia que existe em mim, frente a diferentes situações da dualidade, deixe de existir? Para que esse vazio que permanece em mim, ainda que eu consiga as coisas que eu queria adquirir nesse mundo, para que esse vazio que permanece, apesar das conquistas, ele seja de uma vez por todas eliminado. O que é isso que eu tenho que conhecer? Essa questão fundamental, que é a questão que envolve o eu, ela é deixada para trás. Porque, em nome de tantas outras coisas temporárias, a sua mente não tem tempo, não tem a disponibilidade para pensar naquilo que é relacionado à existência eterna, aquilo que é relacionado ao eu, a mim mesmo, ao significado mais profundo de eu. Arjuna, nesse momento, ele fala, eu não vejo aquilo que pode acabar com a minha lamentação. Ele diz, nem se eu ganhasse na terra, ele fala, uma condição sem rival. Isso não secaria, isso não terminaria com o meu sentimento de lamentação. Mesmo que eu ganhasse um reino próspero, que é tudo que eu queria até agora, isso também não vai fazer cessar o que eu estou sentindo agora, esse desconforto comigo mesmo. E mesmo que eu alcançasse a mesma natureza de soberania dos devas, dos suras, isso também não me enche mais os olhos. Deve existir uma outra coisa. Existe uma outra coisa
que eu tenho que saber e que, uma vez sabendo, vai fazer com que eu seja um auto-preenchido. Então, Krishna, em função disso, porque todas essas coisas que estão aqui na minha frente, que a gente está lutando hoje, já não me enche mais os olhos. Sharimam, me ensine aquilo que é a questão fundamental.